Olá, olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma leitura diária da Bíblia, onde a gente está lendo a Bíblia inteira dentro de um ano. Estamos no dia 146 e hoje vamos começar o livro de Jó. Estamos com um cenário um pouquinho diferente hoje, na estrada, mas a gente não podia deixar de vir e fazer essa leitura com vocês. Então vamos orar? Paizinho, nós queremos te agradecer, Pai, por todas as oportunidades que o Senhor tem nos dado de ler a tua palavra, de nos aprofundarmos, de aprendermos cada dia mais. Que o Senhor nos ensine cada dia mais a respeito da vida de Jó e das lições que podemos tirar dessa história, Deus. Uma história tão bonita, uma história tão profunda. Que o Senhor venha nos ensinar cada dia mais a respeito dessa história e do que o Senhor tem para falar por meio dela. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, capítulo 1 e 2 hoje. Capítulo 1. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Ele era um homem íntegro e justo, pois temia a Deus e se esforçava para não praticar o mal. Jó tinha uma família grande, com 7 filhos e 3 filhas. Além disso, era muito rico, pois tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentos e um grande número de empregados. Ele era o homem mais rico e poderoso de todo o Oriente. Quando um dos filhos de Jó dava banquetes, todos os irmãos e irmãs eram convocados para a grande festa, com bastante comida e bebida. Quando terminavam os dias dos seus banquetes, Jó reunia todos os seus filhos e oferecia sacrifícios queimados a favor de cada um, cedo de manhã, para purificá-los, pois pensava: é possível que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado Deus em seus corações. Jó fazia isso continuamente. Em certa ocasião, quando os anjos se reuniram na presença do Senhor, Satanás estava entre eles e o Senhor perguntou a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: estive rodeando a terra, passeando por ela. Você observou bem o meu servo Jó? Perguntou o Senhor a Satanás. Não há homem igual a ele em toda a terra, tão íntegro e correto, temente a Deus e cuidadoso para não cometer mal algum. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Perguntou Satanás. O Senhor deu a ele do bom e do melhor, colocando uma cerca ao redor dele, de sua família e de tudo que ele tem. O Senhor o tem abençoado em tudo o que ele faz, de maneira que os seus bens se multiplicaram na terra. Não é sem razão que Jó obedece. Experimente, porém, tirar todas as riquezas e os bens que o Senhor deu a Jó, e ele vai se revoltar e amaldiçoar o Senhor na sua face. E o Senhor respondeu a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está em suas mãos, mas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Pouco tempo depois, quando os filhos e filhas de Jó estavam reunidos num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do filho mais velho, um empregado chegou correndo à casa de Jó e disse: estávamos na fazenda arando a terra com os bois, enquanto os jumentos pastavam no campo. De repente apareceram os sabeus e os atacaram e os levaram e mataram os empregados à espada, e eu fui o único a escapar e vim correndo trazer a notícia. Enquanto o primeiro empregado ainda estava falando, chegou outro mensageiro trazendo más notícias. Estávamos tomando conta das ovelhas e, de repente, um fogo vindo do céu caiu em cima de nós e das ovelhas e queimou
totalmente as ovelhas e os empregados. Só eu consegui escapar e vim correndo trazer a notícia. Enquanto o segundo ainda estava falando, chegou correndo um terceiro mensageiro e anunciou: 3 grupos de bandidos caldeus atacaram os empregados que tomavam conta dos camelos. Roubaram os animais e mataram à espada os empregados. Eu consegui escapar para trazer a notícia. Mal esse homem tinha terminado de falar, chegou outro e disse: seus filhos e filhas estavam num banquete na casa do irmão mais velho, comendo e bebendo vinho, quando de repente surgiu uma terrível ventania vinda do deserto. A ventania atingiu os 4 cantos da casa e a derrubou, e todos morreram. Só eu escapei com vida e vim correndo para trazer a notícia. Ao ouvir isso, Jó se levantou, cheio de tristeza, rasgou o manto e rapou a cabeça. Depois, ajoelhou-se, colocou o rosto junto ao chão em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu vou partir. O Senhor me deu, o Senhor tomou de volta. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo no meio de tanto infortúnio, Jó não pecou nem disse que Deus era culpado de coisa alguma. Capítulo 2. Em outra ocasião, quando os anjos se reuniram na presença do Senhor, Satanás estava entre eles mais uma vez. De onde você veio? Perguntou o Senhor a Satanás. Estive rodeando a terra, passeando por ela, foi a resposta. Então você deve ter observado meu servo Jó, disse o Senhor a Satanás. Deve ter observado que não há ninguém na terra como ele, tão íntegro e correto, temente a Deus e cuidadoso para não cometer mal algum. Jó ainda me ama de coração, apesar de eu ter permitido que você tirasse tudo dele para arruiná-lo, embora não houvesse motivo algum para isso. Satanás respondeu ao Senhor: cada um cuida de sua própria pele. Qualquer um não se importaria em perder tudo, desde que conserve a sua vida. Mas se o Senhor estender a sua mão e tirar a saúde de Jó, ele acabará amaldiçoando o Senhor abertamente. E o Senhor disse a Satanás: está bem, faça o que quiser com ele, mas não tire a sua vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor e lançou uma terrível doença sobre Jó. O corpo de Jó ficou inteiramente coberto de feridas abertas e cheias de pus, dos pés à cabeça. Sofrendo muito, Jó se sentou sobre um monte de cinzas e com um caco de vidro coçava as suas feridas. Então a esposa de Jó, revoltada, exclamou: você ainda continua sendo íntegro? O melhor que você pode fazer é amaldiçoar Deus e morrer. Mas Jó respondeu: o que você está falando é loucura. Já recebemos tantas coisas boas de Deus, por que não receber também o mal? E mesmo diante de todo esse sofrimento, Jó não pecou, nem disse uma palavra má contra Deus. 3 amigos de Jó ouviram sobre todos os males que o haviam atingido e planejaram fazer-lhe uma visita, para dar um pouco de consolo e ânimo. Os nomes desses 3 amigos eram Elifaz, da cidade de Temã, Bildade, da cidade de Suá, e Zofar, da cidade de Naamate. Quando os 3 viram Jó de longe, mal puderam reconhecer seu amigo. Cheio de tristeza, rasgaram suas roupas,
chorando em voz alta, e jogaram terra sobre a cabeça. Durante os 7 dias e noites seguintes, os 3 se sentaram junto com Jó sobre as cinzas, sem dizer uma única palavra, porque viram que o sofrimento de Jó era grande demais. Essa foi a leitura de hoje, pessoal. A gente se encontra amanhã para continuar lendo a história de Jó. Até amanhã.